Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos estamos em Seu nome, e vos louvamos, agradecemos pela vida, e felizes porque juntos vamos aprender um pouco mais com o Evangelho, com as lições de Joana de Ângeles, e assim, Senhor, sempre vos agradecendo, viemos nesta noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria, erra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, e boa noite a todos vocês. Vamos cumprimentando a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, cumprimentando o boa noite, já que, olha aí, Danete Oliveira, Carlos Eduardo Araújo, Sandra Oliveira Vita, também aqui conosco, Lene Souza, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, vocês, queridos amigos, também, claro, Carlos Santana aqui conosco. Então, nosso boa noite a todos vocês. Carlos Eduardo Aragão, Sandra Oliveira Vita, Anselma Marques também conosco, assistindo. Então agradecemos muito a participação, a presença de vocês e mais uma vez iniciando uma nova semana. Pois é, segunda-feira, início de uma nova semana, início do mês de junho, mês de São João, das festas, cachorro quente, no vinho quente, pipoca e todas aquelas delícias, de junho, bem característico. E esperamos então que o mês para todos nós seja muito bom. E vamos aproveitando também, já cumprimentando também a Alzira, Alzira Crepaldi, também a Bárbara Santana Neri conosco. Então a todos vocês um abraço meu da série que está aqui também conosco, que está na técnica, está ali só de olho, e também manda um abraço para todos vocês, viu? Abraço Maurício, querido Maurício, que amanhã estaremos juntos no programa Sinal Verde, a partir das 8 da manhã, pela FM Vida Nova, transmito por aqui também, Comunitária Vida Nova, então podem acompanhar, mandar um bom dia para quem vocês quiserem, que será muito bem encaminhado. Nosso boa noite também para a Taninha Pericinoto. Por isso, amigos, o que nós temos hoje programado, temos o início de um novo capítulo. Olha só que capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, sobre vaidade, sobre orgulho, sobre ostentação. Queremos muitas vezes aparecer, fazer de nossas obras um alarde para que todos saibam como nós somos caridosos e bonzinhos. E o Evangelho, nesse capítulo, fala sobre isso. E nós temos Joana de Ângeles também, que fala para nós hoje sobre um assunto, filho deficiente, um assunto que anda muito em moda, aliás, com toda a necessidade de andar assim em moda, como se fala, até porque são nossos irmãos que aqui estão passando dificuldades, tantos eles passando dificuldade, muitas vezes fisicamente, emocionalmente, mentalmente, como também familiares e amigos ali no dia a dia, firmes e fortes. São compromissos, são resgates que nós bem sabemos, e não é apenas, vamos dizer, resgate deles, mas também responsabilidades para todos nós que participamos por coisas anteriores que nós não sabemos quais foram, mas podemos suspeitar por aquilo que nos acontece, nos sucede a nós e ao nosso, aqueles que estão em nossa família, ao nosso redor. Sabemos muito bem a respeito disso. E o que nós vamos ver então? É fazer o bem sem ostentação, que é exatamente o primeiro item do capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Minha mão direita não dá muita coisa, porque eu sou canhoto, então não tem jeito, Tudo mais com a esquerda mesmo. Isso é uma brincadeirinha, como diz o Jaime, um pouquinho de brincadeirinha,
E sempre nós canhotos, né, temos tudo, né, ao contrário para nós, um monte de coisa que nós temos aí é sempre ao contrário, que a maior parte do pessoal é destro, claro, porcentagem altíssima, e então aparelhos, utensílios, etc., aqueles que priorizam a utilização de uma determinada mão, utilizam então essa questão, né, de preparar mais para os destros, mas não tem problema nenhum, usamos do mesmo jeito e vamos desenvolvendo novas habilidades com a mão direita, né? Vamos ver então, e aliás, né, uma dicasinha, quando vocês verem alguém com relógio, apesar que pouca gente usa relógio hoje em dia, né, ainda mais celular, o relógio na mão direita pode ter certeza que ele é canhoto, né? É um indicativo muito grande, porque já que a gente usa muito mais a mão esquerda, é muito mais provável que quebremos, risquemos, né, o relógio, seja lá o que for. Por isso que os destros, né, usam mais o relógio na mão esquerda também. Mas vamos ao que interessa. Olha só que divagação, né, meus amigos? Fazer o bem sem ostentação. Evangelho, que nós vamos ver, a de São Mateus aqui no capítulo 6. Vamos ver. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por ele. Do outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, para nós. E vamos ver então o que diz aqui o Evangelho a respeito disso. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é preciso fazer uma abstração da vida presente, identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida futura é mais para ele, a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Ou mesmo que não crê na vida futura, se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam o serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber, senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento que se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, também que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra, foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos.
é tudo que terão. Pois é o Evangelho de nós falando hoje sobre a beneficência, né, de uma maneira geral, porque implica na caridade, implica na doação, implica em socorrer aqueles que precisam, aqueles que chegam à nossa frente, né, muitas vezes pedindo, solicitando. E sim, o tema de hoje propõe para todos nós essa questão da ostentação, que está ali, claro, obviamente, intimamente ligado com o orgulho, com a vaidade. E ali, nós sempre lembrando que o orgulho, vaidade entra ali passo a passo, juntinho, né? Às vezes de dedinho dado com o egoísmo. E o nosso Evangelho foi claro na sua explicação a falar ali de muitas palavras que, nossa, que são pessoas que são caridosas, tal, e que não querem, né, parecer, mas que também não se importam se uma partezinha ali for vista e for divulgada. Ou seja, a sua beneficência já ruiu aos olhos de Deus, porque prezou muito mais a aparência, a sua divulgação, a sua caridade aos olhos daqueles que ali estão, né? E quantas pessoas agem assim? São muitas, né? Enquanto que outras, claro, bem sabemos, agem ali quietinhos, escondidos, fazem o bem, sem nenhuma intenção de, com isso, se elevar aos olhos dos homens. E essa é uma manifestação muito, digamos assim, louvável, porque exemplifica ali essa questão da humildade, ou a aplicação daquilo que Jesus nos disse, né? Faça o bem sem olhar a quem. Faça ao próximo aquilo que quer que te façam. Então, aquelas máximas, as máximas que Jesus nos disse, quando ali inquiridos pelos fariseus. E ali, no início do próprio Evangelho, quando São Mateus nos fala, ele nos fala sobre os hipócritas, aqueles que vão nas sinagogas para se exibirem. É o caso ali da viúva, né? O do óbolo da viúva, aquela situação tão comum que todos nós conhecemos, daqueles que vão na igreja. Isso é contado à época de Jesus, né? Tinha aqueles vasos enormes, chamado gasofilácio, esse nome comum, né? E o pessoal vinha lá, jogava aquelas moedas, fazia aquele barulhão danado, todo mundo olhava para ver o que estava doando. Até tempos não tão distantes, ainda existiam esses instrumentos dentro das igrejas, você jogava moedinha, fazia aquele barulho e tal. E ali Jesus observando, né, viu? O pessoal, aquele monte de moeda na mão, jogava um, jogava outro. E a velhinha, coitadinha, né, andrajosa, ali, miserável mesmo, foi lá e depositou a moedinha que tinha. Só que Jesus falou, essa daí doou muito mais do que todos os outros que aqui doaram hoje. Porque partiu do próprio coração, partiu do interior dela, não visando uma ostentação, porque também, coitadinha, né? Que iria ostentar o quê e para quem? Se os miseráveis hoje são marginalizados, imaginem a época de Jesus, que não havia lei, não havia nada, né? Era aquela situação complicada. Ia fazer falta para ela. E claro, né? Ela deu, como diz o próprio Evangelho, daquilo que ela tinha, que lhe faria falta, como aqui bem lembrou, né? Lembrou a sério, aquilo que faria falta a ela, porque ela vivia da miséria, na miséria e da benevolência das outras pessoas. Essa é a grande colocação que é feita para nós sobre o exercício da humildade e o entendimento de que a caridade bem feita, é aquela caridade silenciosa, pessoa a pessoa. Aquelas pessoas que cruzam conosco, eventualmente, nos pedem isso, pedem aquilo. Então, tenhamos, né, o coração aberto para poder atender dentro de nossas próprias possibilidades, fazendo assim com que o ato de benevolência, o ato de amor ao próximo seja realmente um ato de amor ao próximo, não um ato de amor a si próprio, querendo aparecer, querendo isso, querendo aquilo lá. É o que nos traz o Evangelho hoje, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita.
E isso, aliás, né, fazendo mais sendo um pouquinho mais engraçadinho hoje, quando nós, né, mas é uma situação real também, quando nós estamos dirigindo, que paramos em semáforo, que vem as pessoas nos pedir, esse a todo lugar nós vamos, né, infelizmente, encontrar. Infelizmente, o ideal seria que não precisassem, e nós também não precisássemos muitas vezes recorrer a outras pessoas, né? Mas acontece. Então, é algo da própria necessidade. E ali, quando nós estamos, né, dirigindo, aí não tem jeito da mão esquerda não saber, porque nós vamos doar nossa esmola com a mão esquerda, não tem como ficar doando a esmola com a mão direita, né? Só na Inglaterra, no Reino Unido, na Austrália, lá, que os veículos são na direita, né? Então a esmola vai ser dada com a mão direita. Mas a maior parte do mundo, a esmola, no caso, o auxílio, a benevolência, é feita quando você está dirigindo com a mão esquerda, tá vendo? Não é só a mão esquerda, né, coitadinha aí, né? Não que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Aí não tem jeito, aí os canhotos têm que doar mesmo com a mão esquerda. É isso, amigos, uma brincadeirinha, né, para dar uma aliviada. Então, nosso abraço aqui também para Alessandra Branco, Roberto Messner. Vamos ver quem mais temos por aqui que apareceram. A Sônia Martins, olha aí, então um grande abraço. Eu acabei virando aqui, não tem ninguém do outro lado, aí retorna para cá. Pois é, amigos, o Evangelho de hoje, então, com muita alegria, trazendo para nós essas situações. Vamos aqui cumprimentando, então, também uma boa noite da Alessandra Branco, do Roberto Messner, da Sônia Martins, que já deixaram aqui o boa noite, deixando também aqui a Toninha Pericino, psicanalista, nosso prezado Barros, o Maurício, também a Bárbara Santana Nery, a Alzira Crepaldi, todos deixando boa noite. Olha que bacana, boa noite, essa vibração bacana que envolve a todos nós. E por falar em algo bacana, vem chegando Joana de Ângeles tocando num assunto necessário para todos nós, né? Ela vai falar para nós no texto de hoje sobre filho deficiente. Filho deficiente. O quanto que exige, né, dos pais, dos amigos, familiares, e muitas vezes com reações não tão amáveis, vamos dizer assim, infelizmente. Mas vamos ver o que Joana fala à luz da própria doutrina, porque é essa a palavra, a orientação, a explicação que Joana vai nos dar a respeito de filho deficiente. Então, nosso abraço aqui também para Cleus Oliveira, né? Filho deficiente. A decepção passou a ser-te um ferrete em brasa, dilacerando sem cessar os teus sentimentos. Todos os planos ficaram desfeitos quando esperavas entesourar felicidade e vitória. No suceder dos dias, desde os primeiros sinais, desejaste por um ser querido que chegaria aos teus braços com os louros e a predestinação da grandeza em relação ao futuro. O pequeno príncipe deveria trazer no corpo, na mente, na vida, as características da raça pura, grandioso no porte, lúcido na inteligência, triunfador nas realizações. O que agora contemplas não é o filho desejado, mas um feio espécime mutilado, enfermo, frágil. Mal acreditas que se haja gerado por teu intermédio, que seja teu filho. Por pouco não o detestas. Mal te recobras do choque e da vergonha que experimentas quando os amigos o veem, quando sabem que é teu descendente. Surda a revolta, assenhoreia-se da tua alma, e a pouco a amargura ganha campo no teu coração. Reconsideras, porém, fugiu-me aqui. Reconsidera, porém, quanto antes, atitudes e posições mentais. Não podes arbitrar com segurança no jogo dos
insondáveis sucessos da reencarnação. A tua frustração decorre do orgulho ferido, do desamor que cultivas. Teu filho deficiente necessita de ti. Tu, porém, mais necessitas dele. Quem agora te chega ao regaço com deficiência e limitação. Recupera-se no cárcere corporal das arbitrariedades que perpetrou. Não cometeu, todavia, tais desatinos a sós. Quando alguém cai, sempre existe outrem oculto ou ostensivo que o leva ao tombo. O êxito, como o insucesso, sempre se faz de parceria. Muitos responsáveis intelectuais de realizações nobres, como de crimes espetaculares, permanecem não identificados. E são os autores reais, que se utilizam dos chamados ignorantes úteis para esses procedimentos. O filho marcado que resulta do teu corpo é alma vitimada pela tua alma, não duvides. Não é este o primeiro tentame que realizam juntos. Saindo do fracasso do passado, ambos recomeçam a abençoada experiência, cujo êxito podes promover desde já. Sei o que lhe falta. Da convivência nascerá a interdependência recíproca. No trabalho com ele, amá-lo-ás. Infatigavelmente, renova os quadros mentais e, por enquanto, desce ao solo da realidade, fora das ilusões mentirosas, a fim de seres também feliz. Honra-te com o filhinho dependente e mais aproxima-te dele cada vez. A carne gera a carne, mas os atos pretéritos do espírito, os atos do passado, produzem a forma para a residência orgânica. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a oportunidade que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida o amparo que te pede, quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. É o que nos fala Joana de Ângeles sobre filhos deficientes. E é uma realidade para todos nós, porque todos nós sabemos ou conhecemos pessoas que têm problema com relação a filhos com deficiência, qualquer tipo. E a gente sabe também, como a própria Joana de Ângeles disse, começou o texto aqui para nós, que toda a espera de um filho, toda a gravidez, ela é permeada, ela é feita de sonhos que vão se construindo, de ideais que vão chegando à nossa mente, de situações que vamos propondo para um futuro distante, que nem sabemos se chegará. Mas é de nós, é dos nossos sonhos que a gente acalenta ter essas oportunidades, nessas oportunidades, fazer com que os nossos sonhos possam aflorar. E muito daquilo que não conseguimos desejar, que aqueles que vêm, que são nossos filhos, possam conseguir e muito mais. Mas aí nem sempre ocorre aquilo que desejamos. E eventualmente ocorre aquilo que Joana de Ângeles fala. Chegada de filhos deficientes, seja qual for a deficiência, qual for. E sempre é um choque, né? É um choque de realidade para os pais, para a família, ao perceberem, ao descobrirem, ao verem, se não é algo físico no momento do nascimento, é algo que vai ser descoberto um pouco depois, com o crescimento, com o andar, com as respostas, né, dos sentidos.
E aí vem aquela profunda decepção. E às vezes o egoísmo fala mais alto quando é tão difícil falar, né? Que muitas vezes se desejasse que nem tivesse vindo. E aí é a grande manifestação do nosso egoísmo, né? Porque nos elevamos acima daquele que ali está, pelas conveniências sociais, por nosso ego, por tudo aquilo que molda a nossa personalidade. Mas Joana de Ângeles fala para nós sobre essa questão espiritual que nem todo mundo quer saber, né? Deixa para lá, é simplesmente o viver aqui agora e o que acontece projetando o que vai acontecer. Espiritualmente, ninguém é inocente, potencialmente inocente. As situações de reencarnação, aqueles que estão conosco, nós bem sabemos, já é tão falado sobre relações espirituais anteriores que nos movem, que nos trazem até este momento. E estas situações são potencialmente fortes para nós que aqui estamos encarnados, que desejamos o melhor, aquela história de sempre. Mas ali diz, são devedores e muitas vezes muito devedores, mas o que não quer dizer que aquele que ali está seja assim o grande culpado, mas mais vem muitas vezes por nós, para nós trabalharmos nossas deficiências em orgulho, em vaidade, em coisas que nós cometemos anteriormente. E muitos irmãos veem difíceis provas para o próprio crescimento deles. Mas sim, não há como negar essa íntima relação entre os membros da família. Sempre. Joana de Ângeles, para encerrar, não é? Fala: honra-te com o filhinho dependente, mais aproxima-te dele cada vez mais. A carne gera carne, mas os atos do passado, do espírito, produzem a forma para a residência orgânica, produzem a maneira pelas quais nós vamos estar interligados aqui neste mundo presente que nós estamos. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar significa a tua oportunidade de triunfo e a oportunidade que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe por vaidade ferida o amparo que te pede quando te concede a bênção da oportunidade para a tua reparação em relação a ele. Em relação a ele, porque não sabemos o que nós fizemos no passado, mas as oportunidades de resgate nessa existência e em todas as existências dão-nos uma noção do que nós devemos. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe, e a todos esses nossos irmãos que aí estão presentes entre nós, andando, caminhando, saboreando a vida como é possível para eles saborearem dentro da situação física em que eles se encontram, e muitas vezes espíritos inteligentes presos dentro de uma residência orgânica, como Joana diz, dentro de um corpo que não lhe permite a expressão plena da sua inteligência, mas que determinadas atitudes tornam muito claro que sim, são bem inteligentes. É isso, amigos. Amigos queridos, vamos então aqui cumprimentar os aniversariantes que estão felizes hoje. Olha que beleza. Rafael Stolber, Rosemary Puton, Sueli Aparecida, Ilse Terezinha Salcher, Sandra Godoy, Luiz Fernando Cardoso, Wilson Matos, aniversariando hoje. Nossos parabéns, coração a coração para todos vocês. E amanhã temos terça-feira, dia 3, Marcelo Leonardo de Barros, um abraço para todo mundo. Caio Santos, que também aparece aqui conosco. Dilson Bermudes, de aniversário amanhã, um grande abraço. Célia mandando, companheiro, né, de viagem desde pequenininho, um abraço, disse que balançou até esse menino aí, ô Deus. Ilana fazendo aniversário, Ilana tá indo fazer aniversário, que manda paz e amor lá. Célia, e eu mando um beijo para você, Ilana, Deus abençoe, viu?
Sentindo sua falta, menina do Sul, e do Lucas também. Célia Rissos também fazendo aniversário, e a Luiz Carlos Chokacheski. Parabéns para todos vocês, Deus abençoe, aproveitem essas datas deliciosas para receberem abraços, cumprimentos, a vibração positiva, carinhosa de todos os amigos de vocês. Que Deus abençoe imensamente a todos, muita luz no caminho, amor no coração, semeando sementes boas, porque a colheita depois vem. Cumprimentamos também extensivamente a todos os aniversariantes familiares de vocês, conhecidos, que estão na batalha, na luta. E amigos, é isso. Vamos para o nosso momento de encerramento. Aqui é Zoraide falando, né, que está com o nervo ciático inflamado, está com dor no joelho. Zoraide, olha, nós também aqui, eu e Célia, de vez em quando, damos umas travadas. A Célia está aqui meia, também um pouco aqui agitada, né, que está com as dores no quarto e tal. E vamos orando por você sim, para a tua recuperação, força, fé, vamos sim, em frente com a graça de Deus. Então, uma semana abençoada para você também. Está aqui em nossas preces, nosso abraço também ao Sandro Machado, que deixou seu boa noite, também ao Fábio Fidelis, que está conosco. Então, amigos, momento de agradecermos. Agradecemos pelo Evangelho que hoje nos falou para sermos mais humildes, não ficarmos ostentando, querendo parecer grande aos olhos dos outros, quando na verdade temos que ser, não parecer, mas ser grandes aos olhos de nosso Pai, aos olhos do nosso querido Mestre Jesus. E Joana de Ângeles trazendo esse assunto, né, tão sensível a todos nós, que é sobre os filhos deficientes. Vamos orar, levar nosso pensamento ao nosso Pai, pedir por nossos irmãos, por todos aqueles que necessitam, e vocês aí, particularmente, vão pedindo, né? Mentalizem. Nós também vamos orar juntos pela Zoraide, que aqui está pedindo, os Laides Braga, pela Línia Pires de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Musa da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colucci, Urbanini Colucci, Liliana Saldanha, Elane Perani, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Basso, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Valdemir Ruiz, Carla Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricalo, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Cecília Tonello, Rubiana Viana Baraque, Maria Tânia Pereira, Diabo Marcondes, Antônio Donizete Neves, Matheus de Serra, também pela recuperação da Sônia Martins aqui conosco, e por todos nós, filhos de Deus, também, bem lembrado aqui, pedir, né, ao nosso Pai, as bênçãos, o fortalecimento ao nosso amigo de décadas, trabalhamos juntos lá no Banco do Brasil, o Ivair que está no hospital, né, está lá, lutando pela vida. Então todos nós vamos mentalizar Ivair Teixeira Ramos, o nome dele, e mandar nossas vibrações amorosas para ele, para que se fortaleça e que Deus o abençoe, fortalecendo nesses momentos de tanta dificuldade, também seus familiares e amigos, como todos nós. Vamos lá, queridos irmãos, então, para a nossa prece. Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus,
E aqui, reunidos em seu nome, Pai, queremos e viemos os louvar, vos agradecer pela vida. Agradecer, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos fortalecendo. Agradecer, sim, por tudo que colocais em nossas mãos e assim vos louvamos, amado Pai. E levamos também nossos pedidos, nossas súplicas até vós, por todos nós. Pedindo por todos os aniversariantes felizes, pedindo por tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, que haja sempre amor, que haja sempre reciprocidade entre todos dentro da família, onde possam crescer juntos. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos, que já nos deixaram. Abençoa aqueles irmãos que estão nos deixando nesses dias, fortalecendo-os em sua caminhada no plano espiritual. Abençoa todos esses irmãos que aqui nós demos os nomes e que em nossos lares mentalizamos, levando a vós as necessidades de cada um, que bem sabeis quais são. Abençoa assim nossas famílias, sempre necessitadas do fortalecimento, por tantos resgates a serem efetuados entre nós. Abençoa todos os seus filhos dispersos por este mundo, pelo seu universo, encarnados e desencarnados, procurando espiar seus erros anteriores e crescer, evoluir, trazendo a paz a seus espíritos e a evolução tão querida por todos. Abençoa os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, acima da vaidade, do orgulho, Pai, tão comuns nessas situações. Abençoa também todos os nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que têm seu trabalho, felizes. Abençoa nossas casas de oração, onde alegres vamos nos louvar, vamos nos agradecer. E sim, Pai, precisamos de forças na nossa caminhada. Por isso pedimos por esses que estão vindo ao mundo, pelas nossas crianças, jovens, adolescentes, para que em seu caminho de evolução neste mundo, nessa encarnação, escolham o caminho do bem, do amor, do perdão, da paciência, da tolerância, da indulgência, da sabedoria, da fraternidade e solidariedade, e que todos nós, praticando essas mesmas virtudes, consigamos, juntos, fortalecidos por vós, recuperar este mundo que criastes para nós, que já tanto machucamos, tanto prejudicamos e que agora pede por socorro. Fortalece-nos, Pai, em nossa caminhada. E assim, agradecendo a vós pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, levamos a prece dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, ao esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, amado Pai, que assim seja, amado Mestre Jesus. E pedimos, Pai, Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia para todos os nossos filhos, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos. Sua luz, Suas bênçãos, Seus bálsamos celestiais estejam sempre sobre nós. Sim, fazendo com que nosso corpo físico se equilibre, nosso corpo espiritual seja pleno e nossa mente se harmonize. E assim, harmonizados, harmonizemos nossos lares, trazendo o amor para que faça morada e que esse amor repartamos onde quer que formos com seus filhos, nossos irmãos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se perderam no caminho.
percorrendo caminhos difíceis e difícil retorno, fortalece a todos, Pai, para que retornem ao caminho do bem e do amor. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, louvor e glória a vós pela eternidade. E assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, mais um encontro com muita alegria, nós juntos aqui. Então, e eu agradeço a todos vocês também aqui, eu agradeço, o Roberto Messner, que também deixou aqui o seu boa noite, e a todos vocês. Eu e Célia, então, aproveitamos esse momento para mandar um beijo para vocês, bem grande, aquele abraço, coração a coração. Vamos marcar um novo encontro, então, para quarta-feira, falando sobre o Evangelho, Joana de Ângeles, sobre todos nós, nosso dia a dia. Então, uma linda noite para vocês que tenham, sim, uma ótima terça e uma ótima quarta-feira, quando nós vamos nos encontrar com a bênção do Pai, sua permissão, com saúde, para mais um pouquinho aprendermos com o Evangelho. Uma linda noite, maravilhosa noite para todos vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Fiquem todos muito bem, uma linda noite, um bom descanso e que a paz reine na família, no coração de todos vocês. Até quarta. Tchau.